Sejam todos bem-vindos ao Google Cloudcast, episódio 2 da temporada 2. É um prazer tê-los aqui, vocês, nossos ouvintes, e com certeza muitas informações importantes nós vamos colocar um pouquinho para vocês hoje aqui. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas do time de Google Cloud e tem uma outra pessoa também comigo, meu parceiro de podcast. Eu sou Marcelo Gomes, eu trabalho como engenheiro aqui de contas, atendendo os nossos clientes, e queria também agradecer novamente os nossos queridos ouvintes, né, que graças a vocês que nós temos a nossa segunda temporada, já estamos no nosso segundo episódio. Isso mesmo, Marcelinho, sem eles nada teria acontecido, certo? Exatamente, Dani. Que ótimo. E hoje nós temos um convidado especial aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas é claro, ele vai falar muito mais, não só sobre a carreira, sobre conhecimento, mas também sobre muitas informações importantes para compartilhar com vocês durante o nosso podcast. Seja bem-vindo, Roberto Arruda. E já falando um pouquinho sobre o Roberto, ele tem mais de 25 anos de experiência no mundo de tecnologia, é atualmente CRO, Chief Revenue Officer da SkyOne Solutions. Ele comanda os times de vendas, time de marketing, sucesso de clientes, planeja e executa todas as estratégias de receita que são escaláveis dentro da SkyOne, ou seja, bastante coisa abaixo do chapéu do Arruda, que está aqui conosco. Seja bem-vindo. Tenho certeza que muitas das coisas que você vai falar hoje vão ser importantes para quem nos ouve. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Cara, é um prazer enorme estar com vocês. Espero que esse papo seja bem fluido, que a gente consiga conversar sobre esse desafio gigantesco que é essa jornada para a nuvem, né? Então, quero agradecer a todos os ouvintes e vamos lá, vamos nos divertir nesse bate-papo. Com certeza. A ideia é que seja realmente descontraído. A diferença do nosso podcast na temporada 2 é justamente esse bate-papo mais leve. A gente tem algumas perguntas para você, mas fica à vontade também em passar todas as informações que você julgar necessárias, tá? Para fazer uma introdução, eu comentei sobre a SkyOne, onde o Arruda hoje é um executivo. A ideia é falar um pouquinho sobre a SkyOne. Então, a SkyOne, ela compartilha uma expertise de otimização e gerenciamento de nuvem com seus clientes. Vai garantir, com certeza, que as empresas possam fazer esse processo de migração para a nuvem e ter o apoio do time de especialistas em todo esse processo da transformação digital. Dessa forma, a SkyOne consegue oferecer ferramentas e processos muito valiosos para o dia a dia dos clientes, enquanto absorve toda a complexidade de uma transformação dessa para a nuvem e oferece o que tem de melhor: escalabilidade, redução de custos, segurança, ou seja, o que a gente conhece que é nativo e que faz extrema diferença para as soluções em nuvem. Primeira pergunta para você, Arruda. A computação em nuvem, ela é uma das tecnologias que estão mais em alta aí nos últimos anos e principalmente aí acelerou nesses últimos nossos um ano e pouco da pandemia, porque ela representa diversos ganhos para as empresas, né? Teve um estudo que foi realizado pela Associação de Empresas de Software, a ABS, que a expectativa até o ano de 2022 é que o mercado de nuvem no país cresça em torno de 35,5% ao ano. É isso que com certeza vai motivar muitas empresas a fazer essa transformação acontecer, e a nuvem ela funciona como uma situação e apoia certas situações, certas soluções que vão tirar certas dores frequentes dos clientes, alto custo, e esse custo atrelado à manutenção de servidores, manutenção desse mundo on-premise, as brechas de segurança, as plataformas que não são escaláveis e, no final, claro, as empresas se reinventam com esse tipo de inovação. A SkyOne oferece apoio a essas empresas que estão no início da sua jornada para transformação de nuvem, para garantir migração simplificada e bem-sucedida. Isso a gente já sabe, eu comentei aqui. Nesse sentido, quais são as principais dúvidas das empresas que você tem visto no dia a dia para iniciar esse processo de transformação, de jornada em nuvem? Dani, super obrigado pela pergunta. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, como você comentou. O nosso objetivo aqui é acompanhar os clientes nessa jornada para a nuvem. E as dúvidas, elas são as mais diversas possíveis, né, Dani? Eu diria para você que eu poderia trazer uma que está na mente de todo mundo, né, que seria de custos. Óbvio que o cliente, quando ele tem um ambiente dele on-premise, ele tem um ambiente ele entende que tem um ambiente sob controle. Mas a gente sabe que a gente enfrenta hoje, não só no Brasil, mas no mundo, uma super escassez de mão de obra. A gente sabe que é super difícil acompanhar a evolução tecnológica. E nessa jornada para a nuvem, ele consegue endereçar algumas dessas principais questões. Mais ainda, uma outra dúvida que ele possui
é a questão de serviço. A gente fala sempre da inovação, da possibilidade da nuvem criar esse ambiente para inovação. Ele pensa, mas como eu vou colocar novos serviços nesse ambiente, né? Ou seja, a integração dos diversos softwares que ele possui. E eu acho que, por último, eu diria que tem uma dor gigante nos clientes, Dani, que é o legado, né? Você sabe que ninguém está começando do zero agora. Se a gente está falando de startups, a gente está falando de novas aplicações, ele pode cair de cabeça nativo na nuvem. Mas a maioria dos clientes possui sistemas, e eu diria para você que alguns dos clientes têm milhares de sistemas, milhares de softwares. Então, uma das dúvidas que ele possui é o que eu faço com o meu legado, né? Então, se eu conseguisse resumir, Dani, eu diria que são esses 3 pontos. Eu colocaria que custo está sempre como uma principal dúvida, sempre vem à mesa, e esse é um trabalho que a gente realiza com muita cautela, com muito cuidado, dando a tranquilidade, fazendo um TCO para o cliente, ajudando ele nessa jornada, tentando amenizar e mostrando para ele os benefícios da nuvem e os diversos custos indiretos que ele possui no dia a dia de operação dele. O segundo ponto é essa inovação, como é que a gente habilita essa inovação para ele? Uma das dúvidas que ele possui, eu quero inovar, como é que eu faço? Né? E o terceiro ponto seria essa, a questão dos legados, o que eu faço com o meu legado? Essas seriam as dúvidas, Dani. Poxa, muito obrigado, Roberto. Aproveitando essa explicação que você fez, eu queria entrar num contexto que eu acho que é muito importante que vocês têm como parceiro do Google Cloud. Vocês se especializaram aí em guiar as empresas na jornada de transformação, como você mesmo mencionou, nesse contexto todo que vocês trabalham. E acho que tem aí uma parte do segredo de garantir realmente uma estratégia, né? Que a gente seja muito realista e eficiente, e a gente não pode subestimar esses pontos. O que você, no seu ponto aí, você acha que vocês consideram como uma coisa indispensável para a gente conseguir construir aí uma boa estratégia de migração, principalmente nos pontos que você tocou? Acho que o cenário de legado, eu já trabalhei muito em empresas que trabalhavam com clientes enterprise no passado, então a gente tem muito esse desafio, né, de conseguir trazer quem está acostumado com legado para um cenário de nuvem e conseguir criar vamos dizer assim, uma plataforma mais abrangente, onde a gente consiga encontrar o cliente onde ele está. A gente fala muito disso. Como que vocês enxergam esse contexto de estratégia de migração nessa parceria que vocês têm aí junto com o Google nesses últimos anos? Marcelo, você acabou de descrever nossa história, né? A nossa história é essa, né? É lidar principalmente com esse legado do cliente, saber tratar ele, né? A Sky é uma empresa que tem quase 8 anos, né? Nós somos uma empresa investida, temos um fundo, temos 2 anos, temos um fundo de série A que é a Investec, um fundo de série B que é a InovaBra, e o sucesso da Sky está muito conectado a essa jornada, principalmente do ERP para a nuvem, né? E um dos desafios que nós possuímos, quando a gente fala de jornada, né, é sempre conhecer bem a necessidade do cliente. Da mesma forma que ele tem as dúvidas dele, com certeza, quanto mais a gente está próximo desse cliente, a gente conhecendo a necessidade do cliente, a gente vai ajudá-lo para que essa jornada ela aconteça sem dores, sem muitas arestas. É óbvio que esse é um desafio enorme, né, para o cliente, principalmente quando ele é um cliente novo, né, no mundo nuvem, ele tem uma série de pontos que ele quer discutir, quer colocar na mesa, e para a gente é super rico conhecer essa necessidade do cliente e, através dessa necessidade do cliente, conseguir fazer um projeto que essa jornada ela seja uma jornada muito bem detalhada e segura para ele. O nosso principal, Marcelo e Dani, uma das coisas que a gente brinca muito aqui, que um dos nossos principais benefícios é deixar os clientes dormirem com tranquilidade. A Sky é uma empresa que opera 24/7, 365 dias do ano, temos uma área de operações que fala inglês, português e espanhol, estamos em 13 países, tudo isso dá tranquilidade para o cliente diante dos diversos desafios que ele possui já no seu dia a dia de negócio. Não é a TI, não é a cloud que vai ser um problema para ele, pelo contrário. A gente espera e deseja e quer fazer isso com os nossos clientes, junto com o Google Cloud, é tornar que a TI seja esse elemento para ele continuar crescendo no seu próprio negócio. Então, eu diria, respondendo diretamente a sua pergunta, Marcelo, é compreender a necessidade do cliente. Essa para a gente é o principal ponto que a gente investe bastante, a gente criou uma metodologia para identificar essa dor, identificar a necessidade, o porquê, né? Você deve imaginar que todo cliente considera que seu negócio é de missão crítica. Então, quanto mais a gente conhecer essa missão crítica, o que para ele é missão crítica, mais a gente consegue endereçar a real necessidade. E como vocês, o Google Cloud, conhecem muito bem, e estão no nosso dia a dia, será que ele precisa só do ambiente nuvem? Será que a gente vai fazer um ambiente multi-cloud, uma cloud híbrida? O que a gente vai fazer para esse cliente, né? Como é que a gente vai lidar com o ambiente que ele tem de TI? E não sair com soluções prontas, automatizadas, soluções que não escutam o outro lado e a dor do cliente. Arruda, obrigado de novo pela resposta, e até vou pegar o gancho do que você falou agora, né? Porque eu abri
explicando um pouco da SkyOne, e eu não falei que vocês são um dos grandes parceiros Google Cloud que a gente tem hoje para oferecer aos nossos clientes, né? E pegando o gancho do que você comentou agora, quando a gente olha para essa alta complexidade na migração, claro que o uso e o acesso a ferramentas poderosas é o que influencia dessa complexidade ser maior ou menor, ou a velocidade da migração ser maior ou menor, né? E tem várias variáveis que são colocadas aí nesse contexto, e com certeza a SkyOne não desaponta ninguém nas escolhas das melhores ferramentas para disponibilizar para os seus clientes. Vou te perguntar agora se você consegue compartilhar, ou melhor, vou perguntar e compartilhar, né? Uma pergunta e um pouco de informação da tua parte de como nasceu essa parceria da SkyOne com o Google Cloud e um pouco de algumas das experiências que você tem no dia a dia com os clientes, usando a nossa plataforma e, claro, usando a expertise que vocês têm para fazer cada vez mais melhor uso da plataforma Google Cloud. Ótimo, Dani. Eu diria que a gente consegue traduzir muito bem uma das nossas maiores fortalezas aqui, uma área que a gente realmente tem um domínio, tem um conhecimento muito grande, que é a migração do SAP, tanto do SCC, do S4HANA, que são ambientes de missão crítica, exatamente o ponto que a gente estava comentando anteriormente, né, para GCP, né, para o Google Cloud. Eu diria que, como é que surgiu? Como eu comentei, nós somos uma empresa que tem 8 anos, acho que foi 2019, Dani, eu não posso estar correndo um risco aqui de errar, mas se eu não me engano foi 2019, nós acabamos, e se eu não me engano foi exatamente quando a Google adquiriu uma das empresas, que é uma ferramenta de migração. Vocês sabem que vocês compram empresa todo dia, né? Vocês são uma loucura, então tem que até acertar o ano é difícil, mas se eu não me engano foi em 2019 que vocês adquiriram uma ferramenta que a gente já usava e que se tornou um padrão para a gente aqui, que é uma ferramenta do Google chamada Velostrat, né? Ela foi uma ferramenta que hoje a gente domina para que a gente consiga fazer essas migrações num tempo recorde com toda a segurança possível para o cliente. Essa ferramenta, ela garantiu para a gente que essas migrações aconteçam de forma muito segura para o cliente, né? E a gente consegue levar isso para o ambiente em nuvem de forma muito simples, garantindo para o cliente a operação dele de forma muito rápida, né? Eu diria que a partir daí, né, a nossa experiência no SAP, hoje eu tenho um grupo lá na área de operações especializado em SAP, né? Então não só eu suporto, faço a sustentação do ambiente em cloud com o ambiente em GCP, mas eu também tenho serviços de SAP Basis que dão para esse cliente a tranquilidade de fazer essa jornada conosco. E com isso a gente procura um pouco daquilo que você comentou lá no início, né? Agilidade, eficiência, inovação. É o que a gente procura trazer para esse cliente quando a gente está olhando para essa dor, a necessidade desse cliente que está no ambiente on-premise, na sua grande maioria das vezes, querendo endereçar alguns pontos para ele que são desafiadores, como eu trouxe, ele está sempre com aquele desafio que eu faço com meus custos, né? Esse é o principal ponto. Como é que eu faço para inovar, como eu comentei, né? A dúvida na cabeça dele, né? Cara, o que eu faço com o meu legado, né? Ou seja, e com essa migração a gente consegue endereçar alguns desses pontos. Imagina, por exemplo, que a gente consegue conectar o uso dos dados que ele possui com o BigQuery da Google para fazer um Data Analytics para ele. Então, a gente consegue dar passos adiante quando essa plataforma SAP ECC, SAP S4HANA vai para a nuvem. Eu uso uma ferramenta da GCP para fazer essa migração de forma segura, rápida, e depois, ao longo do tempo, eu dou para esse cliente o poder do dado, para ele poder tomar a melhor decisão dele, né? Fazendo uso do dado. A gente não pode esquecer, né, Dani, Marcelo, que no final do dia, para o cliente, né, para o CEO ele está sendo bombardeado hoje em dia com as informações sobre tecnologia, sobre nuvem. Todos nós aqui estamos acompanhando que a Covid-19, essa loucura aí, ela acelerou em 10 anos todas as decisões de tecnologia possíveis, né? Então, eu acho que ninguém pensaria que o Google ia colocar toda essa força de vendas em casa e todo mundo trabalhando normalmente sem previsão de retorno, né? Então, eu acho que isso, talvez daqui a 10 anos, se não houvesse a Covid, a gente pensasse nisso. Então, o trabalho remoto se tornou uma agenda nas empresas. O que o CEO está preocupado é com o negócio dele, né? O presidente da empresa, o dono do conselho, ele está preocupado no mercado que ele está inserido. Só que como ele está sendo bombardeado, muito o tema segurança, né? O Cybersecurity está na agenda dos conselhos, como o tema nuvem também está na agenda dos conselhos. E isso fez com que o CEO chamasse o time de tecnologia
para escutar e fazer parte dessa decisão. Eu diria para você que, graças a essas ferramentas, a gente tem conseguido mostrar para os clientes que tanto a jornada para a nuvem quanto essa capa de cobertura de cibersegurança que a gente pode dar, isso dá para o cliente a tranquilidade dele fazer essa jornada e poder olhar mais para o seu negócio, né? E com isso ele consegue não só criar um ambiente que seja para ele talvez mais adequado em custos, ou seja, com melhor adequação, monetização do ambiente dele, mas também com a possibilidade de inovar, né? A capacidade dele de inovar surge a partir do momento que ele coloca mais mentes pensantes olhando para o negócio dele e não voltado para o servidor Pentium 5 que o cara de supervisão de TI tem embaixo da mesa, que no final do dia ele fala, nossa, que loucura, por que eu não tenho no cloud provider como a Google, como o GCP, uma super oferta de processamento e não me preocupo com isso, né? Então, eu acho que a agenda do nível executivo das organizações hoje está muito preocupada em fazer uso, de potencializar o uso dos serviços em nuvem, e a gente tem sido, acho que a SkyOne e a Google Cloud temos sido, inclusive, instrumentos para que isso aconteça em vários clientes, né? Nossa, Roberto, eu acho que você explicou muito bem aí pra gente um contexto na linha que o Dani perguntou e traz aí para uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho também. Pensando nesse contexto que a gente falou bastante de migração, né? Eu acho que traz aí para um cenário que a gente pode, que eu gostaria até de te perguntar como que você enxerga, o que seria depois, né? Depois que acontece o processo de migração, acho que você já exemplificou alguns contextos, mas como que seria aí o processo em empresas mais maduras, né? Ambientes enterprise, para a gente poder fazer esse gerenciamento das aplicações, da infraestrutura? Como é que você entende que seria o papel aí para os clientes depois que ele faz a migração para a nuvem, né? Porque você falou muito bem no início, acho que um ponto que está na mente de todo C-level que está em qualquer empresa que tem um ambiente misto entre ambientes on-premises, ambientes na nuvem, multi-cloud, como é que a gente lida com esse contexto depois que ele começa seu processo de migração? Obviamente, ele não vai migrar tudo num primeiro momento se a empresa é grande e se o ambiente legado é grande. Então, como é que você pode contar um pouquinho desse ponto aí, como vocês enxergam? O cenário de gerenciamento de aplicações e infraestrutura depois da migração inicial aí dos clientes. Marcelo, adorei a pergunta, Marcelo. Obrigado pela pergunta, porque esse é o nosso negócio aqui, né? Que a gente não só... Eu acho que o mundo mudou, né, Marcelo e Dani? Antigamente, quando a gente olhava para o mundo TI, a gente lembra lá dos distribuidores, lembra dos fabricantes, os integradores de hardware, né? O mundo mudou, né? Tanto que a jornada do cliente, meu próprio cargo, como o Dani comentou, né? Eu fico aqui responsável por essa relação com o cliente. Então, desde a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de sucesso do cliente, essa jornada do cliente, ela não é mais unicamente transacional, né? Ela não acontece somente no momento do contrato, assinatura do contrato. Ela acontece depois que esse contrato foi assinado e ao longo de todo o período do uso daquele ambiente. E o nosso principal papel aqui, parece louco, né, Marcelo e Dani, que às vezes os caras, o pessoal financeiro não consegue compreender, porque muitas vezes eu faço otimização no ambiente dos clientes que eu reduzo o meu valor de contrato. Aí o financeiro fica louco. Você é louco, você está fazendo otimização e vai receber menos por isso. Então, o meu papel é esse, entendeu? Mas só parece muito louco. Eu acho que você pega pessoas, talvez, que não estão acompanhando muito essa jornada de cloud, não estão acompanhando muito o que está acontecendo, talvez o cara não consiga nem se encaixar nesse ritmo, né? Mas nosso principal papel aqui, respondendo você diretamente, né, Marcelo, é sustentar o ambiente, né? O nosso principal valor aqui é garantir que esse ambiente esteja 100% disponível para os clientes, dando um browser para ele acessar e que ele acesse de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, de forma segura. Esse é o nosso papel, né? Sustentar o ambiente. Óbvio que além de sustentar esse ambiente, a gente procura o tempo todo, a gente se preocupa com a otimização desse ambiente, né? Então, novamente, quando a pergunta de vocês foram super bem pensadas, porque tá bom para eu responder, porque elas estão se concatenando, né? Quando a gente falou lá da dúvida do cara do custo, né? Lembra que no ambiente cloud, se alguém não olha para essa otimização, se eu não me preocupei com a necessidade do cliente, se eu não entendi como é que ele vai usar a cloud, ele pode, de repente, ter um disparo de custos, né? Ele pode ter uma aceleração de custos que para ele vai ser uma super dor. Então, esse é o nosso papel, é fazer não só a sustentação, mas a otimização desse ambiente
ambiente o tempo todo. Sustentação, otimização, e agora não tem como a gente tirar da agenda, apesar de a gente estar falando aqui de jornada de nuvem, né? Não tem como falar de segurança, né? Não tem como, porque eu diria que o Renzo passou a ser o melhor vendedor hoje, né? O Renzo ele se tornou o melhor vendedor para mim, que as empresas têm nos procurado. Fala, cara, fui atacado, perdi tudo, quero ir para a nuvem amanhã. E, obviamente, que aí entra aquela discussão que a gente teve lá de entender a necessidade do cliente para construir a melhor arquitetura possível para ele, garantir o ambiente de disponibilidade, com DR, com tudo que ele precisa para que o ambiente dele fique disponível. Mas eu diria que não é só isso, né, Marcelo? Eu diria para você que depois que a gente sustentou, depois que otimizou, depois que a gente está monitorando o ambiente para que a gente fique seguro, que aquele ambiente fique seguro, o que é importante, eu acho que aí é uma parceria forte, SkyOne e Google Cloud, é entender esse próximo passo, né? O que o cliente vai fazer com aquele ambiente, né? Como é que a gente inova em cima daquele ambiente? Como eu falei, cara, a gente não pode usar o BigQuery para tratar o dado e falar de Data Analytics com esse cliente, né? Então, tem uma série de outras ferramentas. Estou pegando o BigQuery aqui de Cristo, né? Mas tem uma série, eu poderia falar de inteligência artificial, poderia falar de IoT, eu posso falar de um monte de outras ferramentas. E aí, eu diria que se a gente olha para a maturidade do cliente, né? Então, tem clientes que já têm um ciclo DevOps muito maduro. Então, ele precisa ter uma interface com essa cloud que tem um jeitão. Tem um outro, ele já tem um ambiente de quality, um ambiente de preparação mais seguro, né? Ele tem um outro nível de maturidade. Agora, tem outro nível de cliente, parece que é uma manufatura, onde a gente espera que ele tenha um ambiente mais tranquilo, mais calmo, né? Mas ele que tem uma demanda de IoT aqui enorme, né? E que ele precisa ter diversas interfaces, diversos softwares interagindo com a base de dados dele, com o RPD. Ou seja, eu não consigo te dar uma resposta única com relação ao que fazer depois, mas eu diria que é fundamental, primeiro, e isso que eu acho que os clientes querem ouvir, né? Não é que eles querem ouvir, quando eles assinam um contrato com uma empresa como o Google e com a SkyOne, o que eles querem, cara, não me deem trabalho, né? Eu não quero ter esse problema do meu funcionário sair de férias, bater o carro, se ausentar. Eu não quero ter problema de que alguém chegar para mim que vai ter que fazer um upgrade de hardware, que agora tem que comprar uma licença nova de software. Ele não quer escutar isso, porque isso é exatamente a dor dele do on-premises, né? O que ele quer escutar da gente é, cara, o ambiente vai estar disponível 24 horas, vai ter alguém para atender uma ligação dele, vai ter um telefone vermelho para ele ligar na necessidade dele, querer falar com o executivo da companhia. E mais ainda, como é que ele consegue garantir que o ambiente esteja sempre otimizado, né? Sempre fique aquela atenção, como é que eu reduzo custos o tempo todo, isso está na agenda de todas as empresas, né? E mais ainda, como é que eu inovo? Como é que eu inovo o tempo todo? Como é que eu pego isso que já está no ar e eu trago novidades para que eu consiga performar melhor dentro do meu negócio? Uma das coisas que eu oriento aqui o time de marketing, oriento o time de vendas, é para a gente pensar o tempo todo no cliente do cliente. Então não adianta só pensar no cliente no qual estou assinando o contrato. Aquele cliente no qual estou assinando o contrato, por exemplo, nós dois, né, a SkyOne e o Google Cloud, nós temos um grande cliente na área de construção, temos um grande cliente no mercado de varejo. Não adianta eu só entender o cliente do mercado de varejo, eu preciso entender como é que está o segmento dele, como é que ele está no negócio dele. Da mesma forma na área de construção, como é que eu faço, como é que está o mercado, como é que é o cliente no qual ele está atendendo, para que eu consiga ajudá-lo na tomada de decisão. Senão eu fico no mundo antigo, no mundo onde a gente está falando de transação. Como eu comentei, essa jornada para a nuvem não é transacional. Ela é uma jornada que leva um período aí, que a gente vai estar junto durante um período. Algumas vezes os contratos são assinados em 12 meses, mas a gente tem cliente aqui que já está com 100 meses conosco. Então o cliente assinou um contrato de 12, mas já renovou várias vezes, ele vezes já está 100 meses conosco. Então é uma loucura, é um negócio super bacana. Eu acho que é isso, Marcelo. Respondi ou perdi esqueci alguma coisa? Não, tá ótimo, era isso mesmo. Ah, tá bom. Vou até deixar o Dani fazer mais uma aqui. Eu fiquei ouvindo o que o Arruda comentou e a gente tem uma máxima aqui, né? Eu e o Marcelinho temos uma máxima da primeira temporada e agora da segunda, e eu vou conectar essa máxima com a minha próxima pergunta para você, porque a gente sempre fala que tudo é sobre pessoas, né? E a gente tá falando, claro, de tecnologia, de fazer
migrações, tirar a complexidade dos times de TI, dos times de negócio para fazer novas propensões para aumento de receita, uma série de coisas, né? Mas no final, nós estamos falando de pessoas por trás das máquinas, por trás dessa infraestrutura para suportar todas essas mudanças. Quando a gente olha para os times de TI, por exemplo, muitos deles, e principalmente empresas que são mais tradicionais ou que trabalham de maneiras mais tradicionais, né? Eu lembro lá do meu passado, quando meu primeiro estágio que eu fiz, a primeira atribuição que eu tive numa área de TI foi: Daniel, você vai trocar a fita DLT, vai trocar a fita de backup com esse schedule aqui, essa organização aqui do teu horário. E tradicionalmente, claro, que ainda existe o processo de backup, o processo de incluir máquina, etc. E a área de TI em geral, ela fica receosa em migrar para a nuvem, porque essas funções, essas responsabilidades, elas vão desaparecerem uma vez que essa infraestrutura que sai do on-premise e vai para a nuvem está lá. Você precisa de uma nova camada de gestão com um novo tipo de expertise. E aí minha pergunta para você, Arruda, é o seguinte: como você diria que é esse dia a dia de uma equipe de TI após uma transformação, após uma digitalização? Como a SkyOne também ajuda nessa transferência de conhecimento, nesse aporte de capacidade, vamos dizer assim, humana, né, para trabalhar com essa nova tecnologia que é disruptiva, e outras que vêm, por exemplo, que você citou, inteligência artificial, integração de dados e assim por diante? Legal, Daniel. Esse é um ponto fundamental, pessoas, né? Eu acho que nunca também a gente falou tanto de pessoas como agora. Eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, a saúde mental das pessoas está na pauta, né? A gente se preocupa demais com isso, porque você trouxe um ponto que é real, né? Aquele coordenador de infraestrutura, aquele gerente de infraestrutura, a primeira coisa que ele pensa é: cara, eu vou perder meu emprego. Ele se preocupa mesmo com essa jornada para a nuvem. Mas o que a gente traz aqui o tempo todo é a evolução, né? Então acho que esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer, porque a gente consegue trazer o dia a dia dessa equipe de TI mais voltada para o negócio. Então a principal coisa é fazer com que essas pessoas que antigamente faziam um trabalho que é de operações passam a fazer agora um negócio voltado para o negócio. Então, voltando ao coitado Big Query, que eu já falei aqui 3 vezes dele, né? A gente passa a olhar agora um outro ponto que é o dado. Então, ao invés de ele ficar preocupado, como você falou, com backup, com o dia a dia da operação, com uma instância que precisa ser disponibilizada, esse é o papel nosso, né? Isso que a gente disponibiliza, se eu tenho um recurso 24/7, 365 dias por ano, inglês, espanhol, português. Então, isso que a gente não precisa se preocupar, porque vai ter alguém para suportar ele. Mas como fazer para que aquele negócio consiga se acelerar, né? Como é que ele consegue ser acelerado? Como é que ele consegue crescer? É ele colocando mais recurso voltado para a tomada de decisão. Então é uma evolução, diria Dani e Marcelo, que não é simples, né? Porque isso exige também uma evolução das pessoas, né? As pessoas têm que estar o tempo todo aprendendo. O mundo também agora evoluiu um pouco mais com relação à questão também de educação, de preparação, o lifelong, como é que a gente fala correto? Lifelong learning, não é isso? Lifelong learning, ou seja, cada vez mais as pessoas vão ter que entender que precisam estar o tempo todo estudando, né? Eu, por exemplo, venho da indústria de telecom, né? Eu passei por grandes fabricantes de equipamentos de telecom. Eu fui da Nortel Networks lá atrás, muito tempo atrás, né? Depois eu fui para Cisco, passei 8 anos na Cisco, depois passei mais 7 na Juniper, né? Empresas da área de tecnologia, mas voltados para telecom. Mas ao mesmo tempo eu já estudava que mundo louco era esse que surgia, que era cloud, que era diferente, que era rápido, que era ágil, e que de alguma maneira eu precisava estar o tempo todo consumindo esse mundo novo. Eu diria que aqui, né, Dani, a gente vai falar mais de uma recomendação do que o que acontece no dia a dia dessas pessoas. O dia a dia eu respondo para você diretamente: essas pessoas precisam se voltar mais para o negócio e passar a fazer uso da tecnologia como uma ferramenta de alavancagem de negócios. E aí você trouxe muito bem quando você falou do IoT. A gente fala aqui de indústria o tempo todo, e não só eu estou falando de IoT, mas se a gente falar de OT, né, de OT, cada vez mais a gente está vendo esses grandes sistemas de gestão que estavam super distantes lá do supervisório, da área de produção propriamente dito, né, cada vez mais próximos, né? Então a gente começa a ver aqui projetos, deixa eu até dar um passinho aqui atrás, né? A área de produção, né, a área do chão de fábrica, normalmente os sistemas eles levam mais tempo, né? Eles têm uma
mais longa que os sistemas de TI, né? Então você pega um sistema supervisório, um sistema planta fabril, algumas vezes eles ainda estão lá numa tecnologia anterior, mais legada ainda, né? E a gente começa a ver agora, com a discussão de IoT, com a integração desse ambiente em nuvem, a gente começa a ver a necessidade de pessoas que conheçam desses dois mundos. Então, aquele profissional de infraestrutura que cuidava das instâncias, cuidava do backup, por que não ele também passar a olhar para esse novo mundo do OT, do ambiente fabril, como é que ele integra as plantas que têm sistemas supervisórios, que são sistemas que não se atualizam na mesma velocidade que os sistemas de TI, como é que isso está integrado com o ERP, lembrando que o ERP em algum lugar tem que existir, né? Eu deparo aqui com empresas que às vezes têm 1.500, o último caso aqui eu peguei um cliente com 1.500 sistemas diferentes, softwares diferentes, imagina que loucura, o cara tem 1.500 aplicações diferentes, como é que faz a integração desse ambiente como um todo? Mas no final do dia tem um ERP no meio, ele tem um ERP. Então, como é que faz essas integrações? Eu diria para você que cabe a esse profissional ele ficar atento. Obviamente que as coisas, como a gente comentou aqui, não são da noite para o dia, né? Isso é uma jornada, o nome já ajuda a gente a mostrar que isso é uma jornada, mas sem dúvida, eu diria que nunca, e olha que eu já estou com bastante tempo, como você mesmo falou lá no início, eu tenho alguns anos já, né? Eu tô alguns anos nessa jornada, inclusive a minha data de vacinação está chegando aí, né? Então, eu diria que o profissional hoje, ele precisa, nunca a tecnologia esteve tão próxima do negócio, nunca teve tão próxima. Olha que eu acompanhei muito toda essa jornada da governança, né? Eu, quando fiz meu MBA lá anos atrás também, eu não sei nem quantos anos, talvez 10, 15 anos atrás, eu fiz meu MBA na USP, e inclusive meu projeto final era sobre governança, que era um tema que no início estava iniciando a conversa. E naquele momento a governança começou a trair TI mais próximo do negócio, mas sempre teve uma distância. Tanto que, se você olhar hoje a quantidade de profissionais de TI que estão na posição de principal executivo nas organizações, que vieram da área de tecnologia, eles não são muitos. Agora começou a surgir muitos desses que são os executivos de startups. Mas mais ainda, a gente começou a ver recentemente aí de um banco que colocou como principal executivo um cara de TI, né? Então, e um super banco, super inovador, super arrojado, dizendo: eu não sou mais uma empresa, um banco, eu sou uma empresa de tecnologia que faz serviços financeiros. Então, eu diria que cada vez mais a gente vai ver isso, vai ver que aquele profissional de TI, se ele não estiver conectado com o negócio, como ele faz para alavancar, como ele faz para crescer, usar a tecnologia como uma ferramenta de inovação para trazer mais resultado para a organização, mais facilidade. E aí, quando eu estou falando de inovação, vamos ser amplo, né? Não vamos falar só do ambiente de negócio, vamos falar da área de RH, da área de pessoas, vamos falar sobre a área financeira. Tem um monte de coisa bacana para fazer com tecnologia, como é que a gente integra isso tudo, como é que dá disponibilidade para o ambiente, né? Ou seja, não vamos tratar mais como silos. Eu acho que a gente tem uma super oportunidade na mão com o uso da nuvem, com a integração de sistemas nesse ambiente nuvem, ou seja, também posso falar aqui das plataformas de API da Google, né, que são sensacionais também. Dá para a gente fazer um monte de coisa para possibilitar para que esse cliente, primeiro, esqueça que aquele papo de silo no passado existia, esqueça que, cara, eu tenho um legado na mão, como é que eu faço com esse legado? Como eu falei, a gente leva sistemas SAP SC para a nuvem, que é um sistema que roda em ambientes tradicionais, né? E a gente já tem vários clientes fazendo bom uso disso. E agora ele pode pegar esse pessoal de TI e cada vez mais conectar e fazer com que esse grupo de pessoas, agora, em vez de ficar cuidando do ambiente operacional, crie o próximo passo como organização. Qual o próximo passo que ele dá com relação à inovação, novos negócios, acelerar o negócio do próprio cliente? Respondida? Respondida. É bem o ponto que eu queria tocar mesmo, porque no final é uma adaptação que a empresa tem que fazer, nós como profissionais também temos que nos reciclar e nos adaptar a esse novo, né? A pandemia, você até comentou esse ponto, né? Ela veio acelerar e provavelmente, não só na nossa vida pessoal, a gente mudou a maneira de tratar com as coisas, mas também na nossa vida profissional a gente também teve que mudar e os nossos focos, não só de trabalho, mas também de zona de atuação, zona de conforto, etc. Eu acho que você tocou num ponto especial, porque no final é mudar mesmo a mente, né? Virar a chavinha de hoje eu sou um profissional com uma atribuição específica ou com uma responsabilidade específica dentro da área de TI, mas eu posso ser um profissional diferente, muito mais conectado ao negócio, por exemplo. Então é bem o que você comentou, né? É a nossa questão, a nossa resiliência também como profissional de querer estar num processo de readaptação. E sem deixar de estar conectado com a tecnologia. Não significa que esse profissional que é um apaixonado por tecnologia, ele não vai
mais falar sobre tecnologia. Ele vai continuar falando sobre tecnologia, mas com tecnologia como uma ferramenta alavancadora de novos negócios, né? Então, e eu tenho certeza que a empresa vai adorar alguém dentro da organização olhando para isso. Pensando exatamente nesse contexto que você comentou agora por último, Roberto, e até acho que vai conectar com a última pergunta que o Dani fez. Prometo que é a última pergunta, tá? Que a gente te faz. Está ótimo. Vamos imaginar aí toda essa experiência que você já tem dentro do contexto da experiência de trabalhar com diferentes nuvens, estratégias diferentes. Você tem algum insight adicional que você gostaria de compartilhar aí com os nossos ouvintes? Para a gente poder fechar e dar uma sumarizada em todo esse trabalho que a gente conversou aqui? Olha, um insight, e aí você trouxe a história do multi-cloud, né? Então, a primeira coisa eu diria, o insight comece agora. Comece agora. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, cara, não pensa, comece seu projeto de nuvem. Acho que o insight seria esse, né? Comece agora, não perca tempo. Comece, porque senão você pode estar abrindo a possibilidade do seu concorrente estar fazendo isso e você não, na sua indústria. A mesma coisa para o profissional, Dani. Eu acho que eu estou respondendo com uma ação, mas para o Dani, a mesma coisa para o profissional. Comece a estudar agora, né? Tenta entender como é que se transforma agora. Não espera. Vou fazer um curso. Não, cara, vai no Coursera, vai em algum lugar, o próprio LinkedIn. Cara, tem um monte de lugar para a pessoa se atualizar sem gastar muito, gastando muito pouco. Acho que a primeira mensagem é essa, Marcelo. Começa agora, né? O insight que eu daria, tá pensando em nuvem, você tá no ambiente on-premise, você tá preocupado com custos, deixa eu até trazer aqui, algum momento a gente falou aqui sobre o início da jornada, que a Sky tem uma presença forte, a gente sim, nós temos uma presença forte nesse início da jornada dos clientes para a nuvem, mas também a gente pega muito cliente que já está num ambiente em cloud e se viu ali, se está bem preparado, pensando em retornar para o ambiente on-premise, a gente colabora com ele para ir para o ambiente correto em cloud, né? Então, a gente ajuda ele. E aí, né, Marcelo e Dani, eu acho que vocês sabem que a gente aqui na Sky One acaba lidando com diversos cloud providers. Eu diria que o maior beneficiado disso é o próprio Google, né? O próprio cliente também. Porque isso dá para a gente a maturidade de quando a gente toma uma decisão olhando para a necessidade do cliente, né? O que é mais se adequa ao cliente. Então, Marcelo, o insight seria comece agora e mais ainda, pense com o mindset de alguém que não quer ser transacional com você. Então, se ele tiver num relacionamento com alguém, está preocupado só naquele elemento transacional, né? E a nuvem, Marcelo e Dani, ela acabou sendo um pouco, vou dizer, prejudicado. Estou correndo riscos aqui usando essa palavra, porque no mundo SaaS, o mundo de nuvem, acho que todo mundo, até nossos pais, avós, todo mundo usa algum aplicativo. E esse algum aplicativo está na nuvem. Então, a nuvem, de alguma forma, trouxe muito para esse mundo B2C. Né? O B2C na nuvem, principalmente com as plataformas SaaS, jogou muito isso pro B2C. E no B2C o cara vai lá, passa o cartão de crédito dele, comprou a aplicação, o aplicativo novo, tá rodando. Quando a gente fala do B2B, quando a gente fala das organizações fazendo essa jornada para a nuvem, principalmente quando a gente está falando de ambientes, como eu comentei, de SAP SC, um SAP S/4HANA, mas qualquer outro. Eu falei SAP aqui, mas poderia ser um TOTOS, por exemplo, que o cara está fazendo essa jornada do TOTOS para a GCP, para o Google. Não é um elemento de passar cartão de crédito amanhã, o aplicativo está funcionando na nuvem. Não é assim, né? Então, de alguma forma, como eu falei, eu posso estar correndo um risco aqui, tocando nesse ponto da nuvem como algo que está conectado B2C, né? Não é que está conectado, é o que mais forte a cabeça das pessoas, né? Principalmente no caso do SaaS, né? Dos softwares como serviço, mas no B2B e muito conectado no que a gente espera dessa jornada, que essa jornada seja segura, que ela enderece as questões de agilidade, enderece as questões de redução de custo, que permita inovação. Precisa existir essa conversa, precisa existir essa necessidade. Obviamente que todos nós queremos fazer isso de forma rápida, né? E para isso a gente usa ferramentas para tornar isso cada vez mais rápido, mas a gente precisa fazer isso de forma segura. Então, o outro insight cara, procura a história desse parceiro. Aí eu acho que a história que a Sky One tem com a GCP, com o Google Cloud, é um exemplo muito real, muito forte dos bons casos de sucesso que nós temos aqui juntos, né, e fazendo cada vez mais com que esses clientes consigam colocar sua energia para o negócio e com isso cresçam e a gente cresce junto. Como eu comentei, a gente perde noção de quanto tempo, quantos meses esses clientes estão conosco, porque a jornada é muito boa e novamente, apesar de ser louco, né, do meu financeiro me dar um tiro, de falar assim, pô, você mesmo reduziu a sua conta, eu vou faturar menos para o cliente, é isso mesmo?
Eu falo, é isso mesmo. Por quê? Porque esse é o nosso trabalho, esse é o mundo novo, que às vezes as pessoas não conseguem compreender. Cara, que mundo novo é esse? Respondi, Marcelo, o insight é esse, começa agora, não perca tempo. Muito obrigado, Roberto. Poxa, obrigado mesmo por todos os insights, todas as respostas, tudo que você detalhou aí pra gente sobre a Sky One, sobre a sua experiência de mercado. Aí eu não sei se você tem alguma coisa aqui que você quer complementar, Dani, mas eu acho que foi super bacana esse bate-papo. E, de novo, muito obrigado por ter participado aí com a gente do nosso quadro de convidadas aí. Não, a única coisa que eu complementaria é que esse detalhe do Arruda, do financeiro, falando com ele, é um pouco do que eu ouço também, como eu trabalho diretamente na frente de vendas. Às vezes a gente tá fazendo uma propensão de faturamento com o cliente e tem um pouco disso, né? A conta começa com X, no segundo mês, no terceiro mês ele é X menos 10%, aí nossos chefes falam, peraí, mas vai decrescer a conta? Porque ele começa maior, a gente vai otimizando, mas depois lá no futuro vai crescer porque ele vai fazer uso de uma inteligência artificial, vai fazer melhor uso dos dados dele para ser uma companhia direcionada a dado, e aí sim a gente começa a tocar o negócio. Então essa máxima que o Arruda falou, eu uso no meu dia a dia trabalhando com nuvem. Até aproveitando o comentário, eu sou um dos caras que ajuda isso a acontecer, né? Acabei te falando, eu ajudo isso a acontecer junto com o time aqui. Por quê? Porque faz sentido o cliente gastar aquilo que ele realmente precisa, não só aquilo que ele está usando, porque muitas vezes a otimização que vai ajudar ele a poder fazer o que o Arruda comentou, do time focar no negócio e crescer o negócio, né? Acho que essa é a máxima que a gente usa aqui internamente também. Eu só queria deixar uma última mensagem aqui, né? Que os clientes, como eu comentei, vocês começaram muito bem perguntando quais eram as dúvidas, né, que os clientes possuem. Eu queria deixar aqui a mensagem que, cara, não precisa ir igual um louco querendo desenvolver suas aplicações do zero, fazendo softwares novos, nativos. Cara, dá para levar esse legado de forma muito bacana, muito segura, com muita performance. Hoje o Google Cloud dá a performance que a gente espera, que o cliente tem, tempo de resposta super bacana. O cliente não tem a menor noção se ele está on-premise, se não está em cloud. Cara, é sensacional a experiência. Então, eu diria como última mensagem que legado não é monstro, legado não é monstro. A jornada do legado para a nuvem é super bacana, a gente sabe fazer isso muito bem, né? Nós somos experts na jornada de RPs para a nuvem, então eu queria agradecer enormemente esse espaço que vocês deram aqui para a gente bater esse papo. Eu adorei o papo, né? Pena que a última pergunta passa super rápido, né? Mas eu queria agradecer, parabenizar vocês aí pela condução, parabenizar o Google pelo Google Cloudcast, cara, é um espaço para ficar antenado, para ficar sabendo o que está acontecendo. Parabéns aí pela iniciativa e parabéns vocês pela condução. Obrigado, Arruda. Nós te agradecemos por compartilhar a tua expertise e falar um pouco da Sky One. Acho que realmente vale como janela mostrar um grande parceiro nosso para falar um pouco da atuação no dia a dia, né? Tem muito cliente no mercado e muita gente com reais necessidades. Acho que você como executivo e todo o time vão poder realmente apoiar muito bem os nossos clientes, e a nossa ideia aqui é exatamente fazer isso. Trazer um cliente, trazer um parceiro, trazer informações legais que no final viram informações bonitas para o nosso podcast, não é verdade, Marcelinho? Com certeza, Dani. Esse é o grande motivo que a gente está aqui, né? Poder trazer coisas interessantes para os nossos ouvintes e garantir que eles contribuam para a gente continuar tendo terceira, quarta, quinta, sexta temporada e por aí vai. É isso aí. De cabeça na nuvem. Bem-vindos ao nosso novo quadro, como já foi anunciado na vinheta, e começamos com a primeira curiosidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa primeira frente de curiosidade nasce através de uma pergunta: como nasceu o conceito de computação em nuvem? O conceito ele nasceu na década de 1960, a partir das ideias de alguns pioneiros. Um deles é o J.C.R. Licklider, um nome diferente, ou em português J.C.R. Licklider. Ele contribuiu para o desenvolvimento da ARPANET. E a ARPANET já visualizava a computação de uma forma atribuída a uma rede global. E um segundo nome, o John McCarthy, ele cunhou o termo inteligência artificial e enquadrou a computação como um serviço público. Alguns dos primeiros usos incluiu direto processamento de transações financeiras e dados para um censo populacional, assim por diante. Avançando um pouquinho lá de 60, como eu comentei, para o ano de 1997, o termo computação em nuvem, ele foi usado pela primeira
primeira vez pelo professor de sistemas de informação que se chama Ramnath Shelapa. Alguns anos depois de 97, as empresas começaram a mudar o hardware tradicional para serviços em nuvem, ou seja, aquele hardware que se utilizava em data center e tal, começou a migrar para serviço em nuvem, porque foram extraídos muitos benefícios, como redução de custo e investimento, a famosa transporte, né, a transformação do CAPEX para OPEX, assim por diante, e no final, claro, redução dos problemas das equipes de TI de uma maneira extremamente escalável, e temos a computação em nuvem como temos nos dias de hoje. Uma outra curiosidade que nós temos é o nosso querido Alan Turing, que é considerado o pai da computação. Ele foi um dos primeiros a pensar na possibilidade de uma máquina se tornar inteligente, e ele criou um modelo teórico para um computador universal. Sua trajetória de sucesso começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando trabalhou para a inteligência britânica num centro especializado em quebra de códigos. O matemático desenvolveu um sistema chamado BOMB para traduzir os textos secretos dos alemães, gerados por máquinas de criptografia chamadas de Enigma. E esse sistema, né, chamado o BOMB, ele traduzia essas comunicações codificadas pela Enigma, transformando uma mensagem verdadeira e compreensível. E em 1936, na Universidade de Cambridge, o Turing inventou o princípio do computador moderno, com a criação da máquina de Turing, uma invenção automática capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com uma série de regras para guardar informação, exatamente como o que os computadores fazem nos dias de hoje. Turing desenvolveu um conceito de algoritmo e computação. Ele também escreveu o primeiro programa de xadrez para computador. O Alan Turing desenvolveu ainda o teste de Turing, criado com o objetivo de verificar se o computador é capaz de imitar e pensar como o cérebro humano, ou seja, uma espécie de inteligência artificial com possibilidade de enganar qualquer um. O teste consistia em impedir uma pessoa que mandasse uma série de perguntas para o computador e depois de analisar as respostas dadas por ele, aí tentaria diferenciar se a resposta foi dada pelo sistema, foi elaborada por um ser humano ou pela própria máquina. Somente como uma informação complementar, o Alan Turing vai ser o novo rosto da nota de 50 libras, também que foi anunciado aí pelo governo da Inglaterra. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas nós nos vemos no nosso próximo episódio 3 da nossa segunda temporada do Google Cloudcast. Arruda, obrigado. Marcelinho, obrigado. Nos vemos em breve. Obrigado, senhores. Obrigado, Roberto. Obrigado, Dani. Um abraço.